Graça e paz, boa tarde. É com muito prazer, é uma honra que eu volto no nosso 24º programa Curto Deus para poder ministrar na tua vida, para poder ter uma palavra de bênção para ti, para que possa te abençoar nessa tarde de jogo do Brasil, nessa tarde de clima de Copa. Mas que eu tenho certeza que se Deus for mais importante para você que isso tudo, você pode ver coisas muito grandes na tua vida. E o tema dessa palavra, uma palavra curta, mas que eu tenho certeza que vai abençoar você, é o cristianismo que atinge pessoas. Que isso, Natão? Cristianismo que atinge pessoas. Isso. Porque se existe um cristianismo que atinge pessoas, é porque existe um cristianismo que também não atinge. Se existe um cristianismo verdadeiro, porque também existe um falso. Eu quero ler um texto com você que fala sobre a questão do cristianismo na minha e na tua vida, se manifestando na vida de outras pessoas. Para a gente entender que muitas vezes a tua vida está do jeito que está, muitas vezes a tua vida está travada em muita coisa, porque você não está usando o cristianismo de servir pessoas. Um cristianismo que atinge além da tua vida, a vida de outras pessoas. Abre comigo, por gentileza, no livro de Isaías, o profeta messiânico, capítulo 58. Eu vou ler com você, do versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz, interessante. Clama a plenos pulmões, não te detens, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferizes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Versículo 5. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Você presta atenção numa coisa, Deus está falando com Isaías e repreendendo o povo. Ele chega para Isaías e fala o seguinte: Isaías, grita em alta voz e fala o seguinte: anuncia o pecado de Israel, anuncia a transgressão de Jacó, o meu povo. Sabe por quê? Porque eles se achegam diante de mim, eles buscam a minha justiça, eles querem ser salvos em mim, eles até querem fazer a coisa certa, porém quando eles estão jejuando e fazendo o sacrifício deles, eles só estão pensando neles. Quando eles estão servindo, quando eles estão fazendo sacrifício para mim, quando eles estão exercendo o cristianismo deles, eles só estão pensando neles. E você sabe o que Deus diz para ele lá no versículo 4? Jejuando assim como hoje, se não fará ouvir a vossa voz no alto. Deus não ouve a oração de cristãos egoístas. Quem tem sido você nessa geração? É muito fácil chegar diante de Deus, muitas vezes expor os nossos problemas e chegar injustiçado diante de Deus, diante de tantas situações que acontecem na nossa vida. Mas como está a nossa visão diante das pessoas? Será que o nosso cristianismo ele tem virado petições a Deus? Será que o nosso cristianismo ele tem parado nos nossos objetivos, nas nossas missões pessoais, ou o nosso cristianismo tem atingido outras vidas? Tem trazido pessoas para perto de Deus? Será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar Jesus em você? Será que as pessoas têm sido livres
versículo 6, tremendo, porque esse é o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. O que é soltar as ligaduras da impiedade? Isso começa em você. Impiedade, o que é ser impiedoso? Uma pessoa incapaz de ter misericórdia, as ligaduras da impiedade, aquilo que faz com que você não olhe para o teu irmão com um olho de misericórdia. Como você tem tratado os fracos na fé lá na tua igreja? Ou será que você só aponta o dedo para quem está fraco, para quem está fraco, para quem está disciplinado? Como você olha para essas pessoas, você as abraça? O teu cristianismo, Jesus em você, Ele traz essas pessoas para perto de Deus, ou você aponta o teu dedo e decide que o teu cristianismo é tão pessoal que ele não pode atingir pessoas? Será que você se tornou um cristão tão bom que você não consegue mais atingir vidas? Até onde tem andado o teu cristianismo? Porque se existe um cristianismo bíblico que atinge pessoas, tem cristianismo egoísta, que pessoas têm decidido viver, que oram e pensam somente no reino próprio, em sonhos próprios, pedem as coisas para Deus por puro egoísmo e não cuidam de pessoas. Pessoas assim, Isaías está dizendo, e Deus diz a ele, que o seu jejum e a sua oração não é ouvida nos altos céus. Você acha que é diferente a igreja de hoje do povo de Israel da época? Olhe bem à sua volta. Quantas pessoas você observa que têm se preocupado com que o seu cristianismo atinja outras pessoas? Não um cristianismo de eu vou no culto e a minha vitória vai chegar e as minhas bênçãos vão chegar e só eu, um evangelho egocêntrico. Não, o Evangelho de Deus transformando você e mostrando você de modelo para o mundo, para que as pessoas possam se converter a Jesus através de você. Qual tem sido o teu Evangelho? Olha o que o versículo 7 vai nos dizer. O que acontece quando você começa a olhar para as pessoas e você começa a decidir na tua vida a servir pessoas com o teu cristianismo? É quando você entra na tua igreja e você traz para perto de você as pessoas que não estão bem. É quando você gasta tempo aconselhando pessoas que precisam de uma palavra de Deus. É quando você abraça as pessoas que estão carentes. É quando você cura as pessoas que estão feridas. É quando você gasta o teu tempo cumprindo o ID de Jesus, ensinando os mandamentos com a tua vida. Versículo 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas no teu semelhante? Sabe o que significa isso aqui? Tem duas interpretações. A primeira é literal. É literalmente a gente dar comida a quem tem fome, comida de verdade. É literalmente você se esforçar para que não tenha desabrigados nas ruas, função cristã. Sim, a nossa preocupação também. Matar a fome natural, sim. Que cristianismo é esse que ficamos felizes em vendo pessoas passando fome nas ruas? Você está tão feliz comendo na sua casa, você consegue dormir tão tranquilo, sabendo que tem pessoas lá fora que não estão? Mas eu quero me atentar na segunda interpretação, na figurada, que vai dizer o seguinte: presta atenção, repartas o teu pão com faminto. Você tem palavra na sua igreja? Você tem ouvido pessoas pregarem o evangelho para você? Você tem comido um bom alimento espiritual? E você tem repartido o que você tem comido na sua igreja? Você tem repartido aquilo que Deus tem dado para você na palavra dele? Você tem repartido com pessoas que estão morrendo, precisando de uma palavra de Deus, precisando de alguém que diga que Jesus ainda vive? Porque para muitas pessoas Deus já morreu. Sabe por quê? Porque elas olham para a vida dela e tudo que elas veem é morte e escuridão. Até que vem alguém com a luz de Deus e mostre para elas que a luz ainda existe e ela ainda é mais forte que as trevas. Repartir o pão, aquilo que você tem se alimentado.
recolher os pobres e desabrigados, trazer as pessoas para dentro de um contexto de igreja. Você sabe por que é importante uma pessoa ter uma igreja? Porque na igreja você ganha uma família espiritual. Na igreja você ganha irmãos que agora vão lutar a tua guerra junto com você. Você ganha pessoas que vão te ajudar em oração. Você vai passar a servir a Deus com mais pessoas. Porque quando você quer servir a Deus sozinho, na tua casa, quem sabe muitas vezes você que está me ouvindo agora, se encerrou na tua casa, na famosa comunidade de Cristo em casa. Você não quer mais um pastor, você não quer mais uma igreja. Ei, meu irmão, tenha a humildade de reconhecer que não dá para ser cristão sozinho. Quem é que vai te ajudar quando você cair? Você está achando que Deus vai vir diretamente dos altos céus e vai ficar te recolhendo toda vez que você fizer besteira? E vai vir te aconselhar toda vez sem usar o ser humano? Jesus veio à Terra como ser humano. E apesar de ser 100% Deus, veio como 100% homem e inaugurou uma igreja na sua revelação a Pedro. Sobre essa pedra, sobre a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, eu edifico a minha igreja, um grupo de pessoas reunidas. Se Jesus quisesse que você adorasse sozinho, você que está aí na tua casa, Ele não diria: aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pessoas se reúnem para adorar ao Senhor, e na sua humanidade e na sua junção de fraquezas, Deus se faz forte. Sabe o que você está dizendo? Traga as pessoas para a igreja, para que elas possam ser cuidadas assim como você também foi. Você sabe o que vai acontecer quando a gente fizer isso? Quando a gente começar a cuidar das pessoas, olha o que diz o versículo 8, e isso é tremendo. Então romperá a tua luz como a alva. Romperá a tua luz. Quer dizer que até então a tua luz estava travada. Romper quer dizer passar de limites, quer dizer chegar onde ainda não chegou, sair da onde está estagnado. Quando você serve pessoas com o teu cristianismo, a luz sai de você. Ela está em você, mas agora ela começa a atingir outras pessoas. Quando a luz rompe em você, é porque a luz que está em você começa a ser vista pelas pessoas. Antes, você era um cristão egoísta, você era cristão para você buscava Deus para você, só para você, e agora você começa a ser cristão porque você ama Deus, mas você também ama as pessoas. E quando você serve as pessoas, e começa a cuidar delas, e começa a pregar Jesus para elas, e começa a ser um exemplo de cristão, para que elas possam ver quem é Jesus através de você, então elas começam a ver a luz de Deus através de você, porque você passa a ser a luz de Deus nessa terra. Isso é tremendo. Mas o texto me encerra aí: a tua cura brotará sem detença. A tua cura brotará diante de ti. Quando você serve a Deus, Deus cura você. Quando você está tratando as feridas das pessoas, Deus começa a tratar as tuas. Sabe por quê? Quando você tem a humanidade de olhar para as pessoas, você começa a descobrir que os problemas delas não são tão diferentes dos seus, que você não é melhor do que elas. Não, mas que você detém dentro de você uma luz que, enquanto você está curando aquela pessoa em nome de Jesus, dando uma palavra de alívio, de afago, trazendo libertação àquelas vidas, através de uma oração, de um abraço, através do teu exemplo de vida, Deus está curando você. Você sabia que é comprovado, é um estudo científico, é um estudo humano, que quando você se relaciona com pessoas, você se torna uma pessoa mais saudável? O teu relacionamento com pessoas, o amar pessoas, servir pessoas, faz Deus se manifestar em você de uma forma tão forte que te traz cura. Experimente servir pessoas, você vai ver o teu cristianismo com outros olhos, você vai ver a igreja com outros olhos, você vai parar de ficar julgando erros dos irmãos e vai começar a querer ajudar. E vai gostar de vê-los crescendo. E você que está na tua casa, você que não conhece Jesus ainda, meu irmão, o que você está fazendo aí? Chegou a hora de mudar a tua vida, chegou a hora de ser transformada a tua história, chegou a hora de mudar o teu decreto, chegou a hora de você olhar para você e ver
de alguém que pode mudar aquilo que você tem vivido, de alguém que pode entrar no meio da situação que você está e trazer vida, porque você não está vendo mais luz. Mas eu quero te dizer que a luz brilhou nas trevas e Jesus veio para essa terra para trazer vida para você. Foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele ressuscitou, para ver você vivo. Hoje chegou o dia de você entregar a sua vida para Cristo e você deixar Ele viver em você e você se tornar igreja, como eu estou ministrando aqui. E amanhã depois vai ser você que vai estar num grupo de pessoas adorando a Jesus e vendo a tua vida ser transformada num evangelho que fala de vida eterna. Olha o que diz agora. A tua cura vai brotar sem detenção e a justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe o que acontece quando você decide servir as pessoas? Deus traz a proteção para a sua vida aonde você não vê. Enquanto você olha para as pessoas e cuida daquilo que você pode ver, Deus traz proteção para a tua vida até onde você não vê. Esse é o Deus que nós servimos. Essa palavra é longa, mas eu vou encerrar ela por aqui. Eu quero trazer uma palavra muito simples para você, mas para você entender até onde tem chegado o teu cristianismo. O teu cristianismo tem atingido vidas? O teu cristianismo tem atingido as pessoas? Repense nisso nessa noite. E que Deus possa exercer de grande glória na tua vida, para que as pessoas possam ver que só Ele é o Senhor, através de você. Essa foi a palavra do Curto Deus de hoje, nossa 24ª palavra. Que Deus possa te abençoar e te guardar em todos os teus caminhos. Fecha os teus olhos, eu vou orar por ti. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi ministrada. E ela por si só diz que tem poder para discernir entre ossos, juntas, medulas, entre a divisão da alma e do espírito. Muda o nosso cristianismo para que possamos olhar para as pessoas, para que possamos não só amar o Senhor, mas amar as pessoas como o Senhor nos amou. E que nosso cristianismo venha a crescer na vida das pessoas e elas possam ver o nosso exemplo de vida e ver que o Senhor vive através de nós. E que as pessoas que não têm Jesus ainda possam ver o quanto o Senhor é maravilhoso e a tua justiça possa brotar na vida delas. Que elas possam hoje se arrepender dos pecados que têm cometido e se voltar para o Senhor para que haja salvação. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém. Vem curtir Deus comigo também. Até o nosso 25º programa. Deus te abençoe. Eu amo vocês, meus lindos. Até mais.